Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS. Continuamos então o estudo da nossa revista Palavra e Vida. Esse trimestre falamos sobre fé e verdade. São reflexões sobre as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Semana passada concluímos as lições sobre a carta de Tiago. A partir dessa semana, começamos a falar sobre a carta de 1 Pedro, ou a primeira carta de Pedro. Então vamos explanar e vamos conversar sobre essa profunda carta do Novo Testamento. Nós vamos orar, entregar ao Senhor este tempo, este momento em que nós separamos para o estudo da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento, agradecemos porque neste tempo separamos para este momento para estudarmos a Tua Palavra, para nos aprofundarmos na Tua Palavra, que o Senhor possa iluminar nossos corações e mentes para que possamos compreender o que o Senhor deixou para nós e possamos colocar em prática. Muito obrigado, esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira carta de Pedro. Pedro escreveu 2 cartas no Novo Testamento, nós começaremos a primeira, teremos também a segunda carta, teremos lições sobre a segunda carta também, mas hoje a gente começa. A primeira carta é a nossa lição de número 6, que fala sobre a esperança na verdade. Então, lição de número 6, que fala sobre a esperança na verdade. Se você não tem ainda, meu irmão, minha irmã, a revista, essa é a capa dela, pode baixar no site da convenção, entra lá no Google, Convenção Batista Fluminense, você vai ser direcionado e você pode baixar então a revista para acompanhar o nosso estudo. Antes da gente efetivamente entrar na lição, é interessante que a gente fale um pouco sobre Pedro. Pedro é uma figura profundamente explanada na Bíblia, no Novo Testamento. Quando a gente lê os evangelhos, Pedro está presente ali. E Pedro tem algumas características que são muito interessantes, né? Eu particularmente compreendo Pedro como a representação do ser humano. O ser humano é representado em Pedro ali no Novo Testamento. A gente vê que tudo que Pedro passou, todos os altos e baixos dele, tudo aquilo que ele viveu, a gente abre lá em Mateus 4, a gente vê que Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. A gente vê que Jesus chega para ele e diz, olha, venham após mim, vinde após mim, estava ele e mais alguns outros, vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. Então ele vai, acompanha Jesus, ele deixa as redes, acompanha Jesus. A gente vê que Pedro, lá em Mateus 14, o relato de que Pedro andou sobre as águas, quando Jesus vem de encontro ao barco na madrugada, ele diz, Senhor, se é mesmo o Senhor, deixa-te aí contigo. Jesus falou, vem. Pedro então caminha sobre as águas, no meio do caminho a gente sabe que a fé fraqueja e ele acaba afundando, o Senhor socorre-me, Jesus o segura, o tira da água. A gente vê que Pedro presenciou a transfiguração, está lá em Mateus 17, Pedro passa por aquele processo, ele consegue ver Jesus ali ao lado conversando com Elias, conversando com Moisés, ali acredita-se, né, claro, não é transcrito na palavra o que foi conversado, mas acredita-se que estava falando sobre a crucificação de Jesus, sobre aquele momento. Mas Pedro presencia isso, ele vê Jesus glorificado. A gente vê que Pedro, ele faz uma declaração profunda em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, quando Jesus pergunta quem os homens dizem que eu sou, e aí eles começam respondendo, e ele pergunta, e vocês, o que vocês dizem? Pedro então responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nesse momento ele tem então o apelido, ele recebe o apelido de Pedro, até então era Simão, filho de Jonas. Tanto é que Jesus responde para ele, Simão Bar-Jonas, né? Simão, filho de Jonas, que bom que você não revelou a carne e o sangue. Não foi revelado a você isso pela carne e o sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Então ele ali recebe esse apelido dado por Jesus, né? O novo nome dele, e esse é o nome que ele é conhecido. A partir daí, a gente vê que quando Jesus está pregando e de repente ele é abandonado, Jesus pergunta, e vocês vão também embora? Fala para os discípulos, está lá em João 6. Pedro vira para Jesus e diz assim, mestre, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. A gente vê que Pedro, ele passa por isso, ele presencia os milagres, ele presencia os ensinos de Jesus, ele presencia as pregações de Jesus, ele está lá na multiplicação dos pães. Pedro, ele está em todos os momentos ali, desde o início com Jesus, ele é chamado para fazer parte do grupo próximo dos 12.
dentro desse grupo dos 12, ele é chamado para fazer parte de um grupo ainda mais seleto, onde estão apenas 3, ele, Tiago e João. E a gente vê que Pedro passa por tudo isso, ele vai vendo Jesus agindo, ele vai vendo Jesus transformando corações, mentes, vidas. E a gente chega lá, no finalzinho, quando Jesus reúne os discípulos, reúne todos eles para aquela ceia, para o momento da ceia pascal. Os evangelistas retratam isso, todos os 4 evangelistas retratam isso. Mas a gente vê que Lucas, ele traz um relato um pouquinho diferente dos outros 3. Jesus está falando sobre a traição, Jesus está falando sobre... Eles começam em Lucas capítulo 22, a gente vê isso. Jesus está falando sobre ser traído, Jesus está falando sobre... Começa uma discussão entre eles em qual é o maior, e está esse debate todo. Jesus parte o pão, eles participam da ceia, Jesus cria ali um memorial, estabelece o memorial da ceia. E de repente, no meio do caminho, Jesus falando, explicando, dizendo sobre não ser o maior, e que o maior é o servo diante de todos os outros, tal. De repente ele vira para Pedro, parece até que Lucas ele meio que interrompe o discurso, né? Do nada, Jesus vira para Pedro, está lá a partir do verso 31, Lucas 22, a partir do 31, Jesus vira para Pedro e fala assim, e ainda usando o nome, né, de Pedro, o chamado nome de batismo, né? Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Claro que Jesus está falando aqui sobre todos, né? Satanás pediu para peneirá-los, todos eles, como trigo, mas Jesus intercedeu por Pedro, está falando com Pedro, eu intercedi por você. Quando você se converter, meus irmãos, quando você se converter, esse converter aqui é o sentido de voltar para Jesus ou de se voltar para Jesus, a gente compreende que isso aqui já é o momento final, Jesus está para ser entregue. Jesus está para ser entregue aos seus algozes, né, aos seus carrascos ali. E vira para Pedro e fala, quando você se voltar para mim, quando você se converter, Pedro ainda não... E a gente compreende como esse texto... A gente só pode compreender que, sim, Pedro já tinha entregado a vida dele, mas Jesus ainda não era o centro da vida dele. Depois de tudo isso, esse texto nos mostra que Jesus ainda não era o centro da vida de Pedro. Pedro viu todos os milagres, viu todos os acontecimentos, mas Jesus ainda não era o centro da vida de Pedro. E o texto continua. Depois que Jesus fala isso, Pedro responde para ele, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Então, Jesus vira e fala assim, Simão, Simão, olha, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu intercedi por você, quando você se converter, fortalece seus irmãos. E Pedro responde, não, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ao que Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, eu lhe digo que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Então Pedro ele passa por aquele processo todo com Jesus. Jesus ainda não é o centro da vida dele, mas ele acha que é. Ele diz, não, aquela coisa, né? Não, eu morro pelo Senhor. Não, Pedro, você não morre não. Você vai me negar. Hoje, ainda daqui a algumas horas, Pedro, daqui a algumas horas você vai me negar 3 vezes. E Pedro continua, né? Marcos, ele traz um relato, né, que aí a gente começa vendo o que acontece a partir daí. A partir desse processo, Pedro, depois de tudo isso, Pedro começa a ter visões ou a ter ações que são ações puramente humanas. Eu acho que a gente dizia assim, poxa vida, Pedro é diferente. Não, Pedro não era um super-herói. Pedro não era um super-homem. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas tribulações, às mesmas provações que todos nós. Por isso que a gente vê Pedro como a representação do ser humano, que Pedro vê toda a glória de Jesus, e aí a gente chega lá em Marcos 14, 27 a 29, numa outra situação, logo que terminou a ceia, né, eles estavam saindo, Marcos traz esse relato, eles estão saindo para o Monte das Oliveiras, eles cantam um cântico, e aí Jesus diz para eles assim, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro declara, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Aí Pedro, mais uma vez, eu não te abandonarei. Todos podem te abandonar, eu não abandono. Mas a partir daí a gente começa vendo a humanidade de Pedro. Logo depois disso,
Jesus está indo para o Getsêmani, chama, a gente vê isso em Mateus 26, chama Pedro, Tiago e João, vamos orar comigo, né? E aí Jesus deixa eles, começa orando aquele momento tão profundo de Jesus ali, onde ele está derramando a sua alma diante do Pai, aquela coisa toda. Quando ele volta, Pedro não conseguiu nem ficar acordado para orar junto com ele. Jesus pede essa ajuda e Pedro nem ficar acordado para orar. Quando Marcos 14, 50, Pedro foge. Quando começa a acontecer, quando chegam para prender Jesus, Pedro foge. Todos fogem, né? Foi o que Jesus predisse, isso realmente acontece. Pedro foge. O que tinha dito algumas horas antes, que iria para a prisão e até morreria por Jesus, fugiu. A gente vê que ele nega Jesus, cumprindo também o que Jesus disse. Se a gente pegar Marcos ainda no 14, a partir de 66, Pedro ele nega Jesus 3 vezes e o final do capítulo de Marcos diz que ele chorou, né? Mateus diz que ele chorou amargamente depois disso. E a gente vê que naquele momento ali Jesus entregue. Depois disso Pedro começa num processo de autocomiseração. A gente vê lá em João capítulo 21, 21:3, que Pedro, de repente, eles estão parados, Pedro diz, eu vou pescar, como quem diz assim, olha, eu já neguei, eu fiz o que eu não tinha que fazer, eu fiz besteira, eu vou voltar para a minha antiga vida, eu não vou ser mais pescador de homem. Ele não me aceita mais. Mas aí a gente vê Jesus restaurando Pedro, lá ainda no capítulo 21 de João, a partir do verso 15, quando Jesus pergunta a ele 3 vezes, Pedro, Simão, tu me amas? Ah, eu amo, Senhor. A gente vê aquele diálogo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus ali restaura Pedro, e Pedro então tem uma força renovada, e se a gente pegar o capítulo 21 ali, pula logo depois para o capítulo 2 de Atos, a gente vê Pedro fazendo o primeiro grande sermão da igreja, e nesse grande sermão da igreja, 3.000 se convertem. Quer dizer, aquele homem, olha a representação do ser humano, ele viu toda a glória de Jesus, quando Jesus é preso, ele entra numa descendente. De repente, Jesus restaura ele cresce de novo e a gente vê Pedro pela igreja e Pedro está ali forte, Pedro está pregando e Pedro vai preso mas a gente pensa assim, poxa, então a partir do momento que ele é restaurado, ele teve uma vida que ele não errou mais. Não, a gente vai lá em Gálatas 2, a gente vê Paulo falando que teve que repreender Pedro, porque quando ele chega de Antioquia, quando Pedro estava com os gentios, mas aí chegam os judeus, ele se afasta dos gentios e Paulo tem que repreender. A gente vê isso, Gálatas 2, 11, 12. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Aí você vê assim, poxa, Pedro, então ele meio que... Paulo tem que chamar a atenção dele. Mas só que a gente vê que lá em Atos 10, Pedro tem uma revelação para que ele pregue o evangelho a Cornélio. Então isso para ele já tinha caído. Deus já tinha provado, já tinha mostrado, através de uma revelação, que ele não deveria tornar impuro o que Deus fez puro. Aí a gente encontra, olha só, meus irmãos, poxa, por que isso tudo? A gente vê que em Atos 15, quando acontece o concílio da igreja, justamente para discutir se os gentios que estavam aderindo, que estavam se convertendo ao cristianismo, adesão parece coisa de associação, né? Estavam se convertendo ao cristianismo, estavam se arrependendo, se colocando seus corações aos pés de Jesus, teriam que passar pelos rituais da lei, e Pedro é um dos que defende que não precisa disso. Aí quando acontece depois, Pedro fica receoso diante dos judeus. Então a gente vê que Pedro, ele tem ele é humano. É isso. Pedro é o quê? É humano, ele não é um super-herói, ele não é um homem que não errou, ele não é um homem infalível, ele é um homem que teve uma experiência profunda com Jesus, foi um dos pilares da igreja, uma das colunas da igreja, como o próprio Paulo fala em Gálatas também. Mas a gente vê que era um homem passível de erro, passível de cometer algumas coisas contra aquilo que ele mesmo pregava. Mas a partir daí ele pedia perdão e se restaurava. E a gente vê que ele tinha altos e baixos como todos nós. É isso que a gente tem que ver na vida de Pedro. Pedro tinha altos e baixos como todos nós, mas ele não abandonava Jesus. Essa que é a grande questão, né? Ele estava ali. E a gente vê que, se a gente olhar toda essa evolução de Pedro, a gente chega justamente nas cartas.
nas duas cartas de Pedro, que são cartas tão profundas, cartas onde Pedro, já bem mais velho, né, acredita-se que essa carta, a primeira, tenha sido escrita mais ou menos ali entre o ano 63 e o ano 65 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30 anos aproximadamente depois do sacrifício de Jesus, depois da morte de Jesus, e a gente vê uma evolução de Pedro. Pedro amadurece, assim como nós devemos. Assim como nós devemos amadurecer também. Então Pedro é a representação, nós olhamos para Pedro e falamos, poxa vida, a gente tem que buscar a maturidade. Assim como Pedro buscou maturidade, a gente também deve buscar isso. Buscar a maturidade em Cristo. Isso é muito profundo, isso é muito belo da gente ver, mas é muito bonito da gente ver. A gente, às vezes, encara os heróis, e volto a usar o termo, né? A gente encara os heróis da Bíblia, os homens e mulheres da Bíblia, como super-heróis, mas Tiago fala isso, né? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas mesmo assim ele orou e por 3 anos não choveu. Então esses homens também estavam submetidos, ou poderiam ser tentados e foram tentados da mesma forma que nós, mas eles amadureceram e isso nos mostra que nós também podemos e devemos amadurecer. Então, Pedro é um exemplo para a gente olhar e falar, Jesus agiu na vida dele, vai agir na minha. Que coisa profunda e bela isso, meus irmãos. Coisa profunda e bela. E Deus mostra através da sua palavra até mesmo a evolução da maturidade dos seus servos. E isso também fica de exemplo para nós. E a gente vê que essa carta, quando essa evolução chega a um ponto em que Pedro, ele escreve essa carta, e a gente vai ler os versos 1 e 2, a gente ainda não leu a palavra, a gente vai lendo aos poucos, mas os versos 1 e 2 a gente vai ler agora. E Pedro diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então Pedro, ele se apresenta, ele diz para quem é essa carta. É interessante que essa carta, ela é chamada de carta da esperança ou carta da coragem. Porque Pedro está escrevendo, a gente vai ver isso, né? Pedro está escrevendo para aqueles que estão, os eleitos que estão peregrinos dispersos em vários lugares. E a gente crê que essa dispersão ela aconteceu muito provavelmente por conta das perseguições. Se essa carta foi realmente... Não se tem certeza, né, meus irmãos? Hoje, a gente, quando escreve uma carta, a gente coloca data, coloca local. Isso não existiu nos documentos, nas cartas do Novo Testamento. Então, os estudiosos, eles estabelecem algumas datas que não se pode, né, com certeza dizer foi assim. Mas acredita-se, e se foi realmente nesse período, entre 63 e 65, aconteceu uma perseguição muito grande à igreja. E provavelmente Pedro estava escrevendo para esses dispersos por conta das perseguições. Então por isso que é uma carta de esperança, é uma carta de coragem, é uma carta que a gente vai ver que é para trazer realmente a esperança para o coração das pessoas, porque a perseguição estava grande. A gente vai ver, principalmente nesse primeiro capítulo aqui, a gente vai falar bastante sobre isso, esse desenrolar de Pedro trazendo essa confiança, essa coragem para os seus leitores. E a gente vê que Pedro, e a gente vai ler agora os versos, o verso 3, e o nosso autor, o pastor Ronaldo, ele já começa trazendo nesse verso, mostrando, e ele estabelece como seção da nossa lição, que é o fundamento, ou mostra qual é o fundamento da nossa esperança no verso 3. A gente vai ler o verso 3 que diz o seguinte, 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nesse verso, Pedro está mostrando o fundamento da nossa esperança. A gente vê que existe um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Não, a esperança é a última que morre, não. Para o cristão, a esperança não morre. A esperança do cristão, ela é viva. Por quê? Porque ela está fundamentada, ela está fundada, ela está estabelecida na rocha. Na rocha que é quem? Cristo. Final do verso 3 que a gente leu está dizendo isso. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a nossa esperança está fundamentada, está firmada na rocha. Está firmada em Jesus. É interessante que o nosso autor,
O pastor Ronaldo, ele é professor de grego, né? Então ele traz algumas pitadas do idioma original em que foi escrito. A gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, com algumas poucas palavras ou alguns trechos em aramaico, mas a gente vê que essa carta, por exemplo, foi escrita em grego, e ele diz o seguinte, que a palavra grega para esperança, ela tem o sentido de expectativa do que é certo. Então, da onde a gente vem, né, esperança, a palavra que é traduzida aqui por esperança, esse é o sentido que tem, né, é a expectativa do que é certo, que está se aguardando quando acontecerá e não se acontecerá. Porque às vezes na língua portuguesa, a esperança pode ter o sentido de se acontecer, mas no original, no grego, como diz o nosso autor, não tem essa discussão, é quando vai acontecer. Acontecerá, a questão é quando e não se. A gente tem essas questões, meus irmãos, porque quando a gente vai fazer... A Bíblia é um livro muito antigo, né? Vou abrir até um parêntese aqui. A Bíblia é um livro antigo. A gente crê que essas cartas do Novo Testamento elas têm aproximadamente 2000 anos. Escrita em grego, e alguém vai falar assim, poxa, mas se é grego é fácil, você vai ali na Grécia, né? Lá na Grécia se fala grego, o pessoal vai lá e você consegue estabelecer exatamente uma tradução. Não é bem assim. Nós temos que entender que as línguas são vivas, elas se modificam ao longo do tempo. Então, a própria cabeça das pessoas, quando você escreve os textos escritos há 2000 anos atrás, a cultura era diferente, o modo de pensar era diferente. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de você fazer uma tradução da Bíblia, né? Buscar. E às vezes as palavras elas não têm, elas estão num campo semântico, num campo de sentido próximo, mas você muitas vezes não consegue representar exatamente o que estava lá. Então o autor, quem está fazendo a tradução, tem que buscar trazer o mais próximo possível. Essa é a grande dificuldade até mesmo de você fazer uma tradução da Bíblia, buscar essas nuances, esses sentidos de um idioma de 2000 anos atrás para hoje. Então você tem isso. E o nosso autor já nos esclarece que quando Pedro fala sobre esperança, é diferente do que a gente muitas vezes entende por esperança. A gente muitas vezes a esperança tem o sentido de se acontecer, mas não, é quando vai acontecer, é certo de acontecer. É quando vai acontecer. E a gente vê que isso é até muito interessante para os leitores, para quem Pedro está escrevendo, porque eles estavam experimentando provações e privações diversas, muitas. A gente vê ao longo do texto, a gente vai ver ao longo do texto, que eles estavam passando por isso. E Pedro, ele lembra que muitas vezes essas provações e essas privações estão no propósito de Deus. É isso que ele está falando. E qual é o propósito de Deus? Aperfeiçoar a nossa fé. Esse é o grande propósito de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos passando pelas privações, pelas provações, para termos a nossa fé aperfeiçoada. E é interessante que essa esperança que vem através da ressurreição, ela vem através da ressurreição e ela também se dá para a ressurreição, né? Então seria mais ou menos assim, Pedro usa como fundamentação dessa esperança a ressurreição de Jesus. Então essa esperança ela vem através da ressurreição, mas ela se estabelece para a ressurreição, ou seja, para que a gente também tenha certeza de que nós vamos ressuscitar. A gente vai ver isso mais à frente, inclusive na nossa lição, para que a gente tenha certeza da nossa ressurreição no grande dia. Que alguns autores chamam, né, no grande dia. E a gente vê que essa esperança em Cristo, não é só Pedro que traz isso, outros autores do Novo Testamento também falam sobre isso. Paulo, por exemplo, em Colossenses 1:27, ele diz o seguinte, a eles, aos santos, né? Ele está falando sobre os santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Então a gente vê que Cristo é a base e ele é onde a gente pode fundamentar a nossa esperança. A gente vê em Romanos 15:13 que Deus ele não é só o objeto da nossa esperança, ele é o autor da nossa esperança e o depositário da nossa esperança. Ou seja, é ele quem promove a nossa esperança, é ele que é o autor da nossa esperança e é nele que nós depositamos a nossa esperança. Olha que coisa interessante, Romanos 15:13. Que o Deus da esperança, ou seja, Deus é o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, Deus é o Deus da esperança, então ele é o autor da esperança,
Ao mesmo tempo, a gente deposita a confiança nele, é o que o texto diz. Por sua confiança nele, né? Ou seja, a gente deposita. Então, ele é o autor e o depositário da nossa esperança. É claro que existem outros textos, a gente só trouxe esses dois, que falam que a nossa esperança está em Jesus. E essa esperança nos ajuda a crer, fortalece a nossa expectativa na herança eterna. Nós temos uma herança eterna, nós cremos nisso. Essa esperança, ela fortalece isso, ela nos ajuda. E a esperança eterna é citada no nosso texto. A esperança de uma herança gloriosa, a esperança dessa herança é citada no nosso texto. Nós vamos ler os versos 4 e 5. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, versos 4 e 5 dizem. Eu vou ler o verso 3, porque o 4 e 5 é uma continuação, para a gente poder compreender melhor. Vou ler 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de vosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, nós temos esperança em quê? Nós depositamos nossa esperança em Deus e a nossa esperança é de uma herança gloriosa. A ressurreição de Cristo nos leva à certeza dessa herança no céu. O fato de Jesus ter ressuscitado traz para nós essa esperança. Nós vemos 1 Coríntios 15, de 12 a 14, o que Paulo diz. Paulo está defendendo ali a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15, porque algumas pessoas estão dizendo que Jesus não ressuscitou, que não há ressurreição, né? Algumas pessoas estão dizendo que não há ressurreição. E ele começa uma argumentação falando assim, tem alguma coisa errada em se pregar que não há ressurreição. E ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, nós vamos ler do 12 ao 14, mas o capítulo inteiro ele vai discorrendo a argumentação sobre isso. Ele diz o seguinte, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha o que Paulo está dizendo, tem consonância com o que Pedro está dizendo, lógico. Os autores do Novo Testamento falam a mesma língua, né, podemos dizer assim, de uma forma mais coloquial. Mas eles falam a mesma língua, eles estão propagando, estão trazendo a mesma mensagem. Pedro diz que a nossa esperança, a esperança da nossa herança está através da ressurreição de Cristo. E Paulo diz assim, olha, se vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos, é inútil a vossa fé. É exatamente a mesma coisa. É inútil. É inútil. Não tem por que existir. Então a gente percebe isso de uma forma profunda entre os autores do Novo Testamento, sobre essa herança que vem através da ressurreição de Jesus. A gente vê que Paulo disse que Jesus ele foi as primícias da ressurreição, ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Isso quer dizer, se ele foi o primeiro, então também nós seremos. Ele estabelece isso aí também dessa forma. E a gente vê que quando Pedro, voltando para o texto de Pedro, quando Pedro fala sobre essa herança, ele traz três características básicas sobre essa herança que nós temos direito. A primeira delas é que ela jamais pode perecer. Se a gente olhar o texto que a gente leu, está dizendo que essa herança, para uma herança, está no verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer. O que significa isso? Que ela é incorruptível, ela não é passível de corrupção, né? Claro, incorruptível. Ela não é passível de decadência, ela não cai, ela é imperecível. Tudo isso não poderá perecer. Ela é perene. Mas ele continua dizendo que jamais poderá, que jamais poderá perecer, macular-se. Mácula é mancha, né? Ela é livre de contaminação, ela é livre de coisas prejudiciais, ela não tem sujeira, degradação. Mas ele ainda diz macular-se ou perder o seu valor, ou seja, ela não murcha, não definha, ela é uma herança que ela tem essa característica, né? Ela não perde o valor. Olha que coisa profunda que Pedro diz aí sobre a nossa herança. Ele, inclusive, o texto que ele fala, né, que ela não perde o valor, esse não murcha, é porque no texto original está fazendo uma alusão a uma flor que ela se mantém durante muito tempo. Então ele está usando esse parâmetro, né, ele está usando
essa metáfora aí, né? Para mostrar que ela não murcha, ela não perde o valor, ela vai se manter bela, perfumada, né? Ela não decai. Isso é muito interessante. E a gente traz que essa herança ela não pode ser perdida. O que Pedro está dizendo aqui é que essa herança ela não pode ser perdida nem mesmo pelas provações. As provações elas não podem nos fazer perder essa herança. E que isso, Pedro também traz, é que qual seria essa esperança do cristão? A esperança do cristão é a herança celestial. Tem gente que está esperando uma herança aqui, meus irmãos. Aqui. Tem que estar esperando todas as bênçãos do mundo aqui. Mas nós temos que ter em mente que a nossa herança ela é celestial. O que a gente não consegue mostrar, a gente não consegue dizer, a gente não consegue estabelecer. Não existem palavras que consigam traduzir tudo que Deus tem preparado para nós. Não existe como o homem, na linguagem humana, ele mostrar, criar uma metáfora, criar alguma coisa que mostre tudo aquilo que Deus tem preparado. E a nossa esperança está depositada justamente nisso. E a nossa esperança, ela vem, a gente não perde ela por meio das provações. Como ela não se perde o valor, ela não murcha, ela não se macula, ela não perece. A gente, olhando para isso, a gente sabe que mesmo pelas provações, a gente não perde. A esperança ela tem que vir em meio, ou a esperança ela tem que se manter em meio às provações. A gente vai voltar ao texto, a gente vai ler agora do 6 ao 9, e Pedro continua discorrendo sobre isso, ele diz a partir do verso 6, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A gente vê então que Pedro está falando aqui sobre provações, ele entra nesse aspecto de provações. A gente estudou provações quando leu a nossa primeira lição de Tiago, nessa mesma revista, a gente falou sobre provações, sobre tentação, a gente tem falado sobre esse tema, e Pedro traz essa ideia de que a nossa esperança ela sobrevive, ela deve sobreviver em meio às provações. E a gente vê então que as provações, elas fazem parte da didática divina, é Deus nos ensinando, nos preparando. A gente vê que quando Pedro escreve aqui, ele está escrevendo e colocando essas provações como sendo provações referentes ou por conta de se viver numa sociedade incrédula. Isso ele explica melhor ao longo da carta dele. Viver numa sociedade incrédula, viver numa sociedade onde você é atacado, onde você muitas vezes você é colocado em escrutínio, né? Você é julgado o tempo todo pelo que você defende. É isso que Pedro está falando aqui. E muitas vezes isso é pesado, né? Isso é complicado. Mas Deus está usando a aprovação. Isso que ele está dizendo, Deus está usando a aprovação para que a nossa fé aumente, para que a gente possa ter uma vida, para que a gente se aproxime ainda mais dele. A gente pensa mais ou menos o seguinte, meus irmãos, vamos ser franco aqui agora. Meu irmão, minha irmã, vamos ser franco aqui agora. Francos. Sejamos francos, todos nós. Vamos ser francos. A gente busca mais Deus, ou a gente está em uma comunhão, a gente está buscando mais o Senhor, quando a gente está numa situação boa, quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, ou quando a coisa está apertada. Bom, em particular, a gente costuma buscar mais quando está apertada. Quando está apertada, o joelhinho chega a ficar dolorido, né? De tanto ficar no chão. Deus está usando. Deus muitas vezes está usando essa dificuldade, está usando a aprovação para que a gente esteja mais próximo dele. É a didática de Deus isso, para que a gente possa estar buscando. Quando está tudo bem, às vezes a gente relaxa. A ideia é essa. Então,
a gente tem que compreender que existem aspectos da aprovação a partir do texto. É isso que Pedro está dizendo. A aprovação não é aprovação por si mesma, ou porque Deus é caprichoso e quer fazer a gente passar dificuldade para ele ficar rindo. Não, não é isso. Existe um motivo para isso. Existe um motivo para isso. E o primeiro grande aspecto da aprovação é que elas atendem ao objetivo de Deus. A gente vê que quais seriam esses objetivos? Um dos objetivos poderia ser a disciplina, ou seria a disciplina. A gente vê que o salmista, lá no Salmo 119, 67, ele diz: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Então Deus está usando o castigo, né, como disciplina. Deus está usando isso aí para que a gente acerte o rumo, né, acerte o prumo. A gente vê Paulo falando em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, que ele deixa claro que a provação e a tentação ela vem também para o crescimento espiritual, para a gente guardar de não pecar. E ele diz o seguinte, 2 Coríntios 12, 7 a 10, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então Paulo está dizendo aqui que muitas vezes essa ação de Deus por meio, usando as tentações, é para que a gente mantenha firme, para que a gente possa estar firme na palavra dele. Paulo, mais uma vez, né, trazendo o mesmo ensinamento e a mesma direção, Pedro e Paulo falando a mesma língua, né, como já dissemos antes. Então a gente vê que existe um motivo para que Deus traga, existe um objetivo para que Deus traga a aprovação e nos permita passar a aprovação, muitas vezes. Mas a gente vê que tem outro aspecto também, que o texto traz. A aprovação é de todo tipo. É interessante que, quando fala que a aprovação é de todo tipo, a palavra empregada é a mesma que está em 1 Pedro 4,10, onde Pedro diz o seguinte, a gente vai estudar sobre isso, mas 1 Pedro 4,10, Pedro diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então essas múltiplas formas aí são a mesma coisa. Quando a gente fala múltiplas formas da graça de Deus, a gente está falando, é a mesma palavra que foi traduzida por todo tipo. Então seria mais ou menos assim, as provações são de múltiplas formas. A graça de Deus é de múltiplas formas. Ou seja, nós nunca teremos uma provação que não possa ser coberta ou não esteja dentro, ou que Deus, pela sua graça, não possa nos ajudar. Olha, que coisa profunda, né? A palavra é a mesma, então a gente consegue... São provações de todos os tipos, isso está no verso 6, mas mesmo assim a graça de Deus também ela é de todos os tipos. A graça de Deus ela é multiforme, é de múltiplas formas. Então a gente vê isso acontecendo, apesar de ser de todo tipo, a graça de Deus também cobre tudo isso e está conosco. Agora, as provações, elas também são, e aí entra um aspecto profundo dessas provações, meus irmãos, é que elas são doloridas, né? Realmente, o texto diz, né, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, né? Então nós ficamos tristes. As provações, elas são doloridas. E são, meus irmãos, a gente não pode achar também que não são. Elas são doloridas, sim. As provações são, e quando a coisa está apertada, ela está apertada com força. Quando vem. Mas a gente... E aí a gente olha um texto desse, meus irmãos, eu não consigo ver. A gente não consegue. Eu gostaria que alguém me mostrasse na Bíblia. Onde que está escrito que o cristão ele é isento de passar dificuldade? Eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Eu não consigo enxergar na Bíblia que o cristão é isento de passar dificuldade. O que eu consigo enxergar na Bíblia é que o cristão é isento de passar dificuldade sozinho. Isso sim. O cristão ele passa dificuldade, passa, mas nunca sozinho. A isenção dele não está em não passar dificuldade. A isenção dele é que, apesar de todas as provações, apesar de todas as dificuldades, Deus está com ele. É isso que nos garante, isso nos leva a ter essa esperança também. A gente vê o salmista falando lá no Salmo 30, Salmo 30, verso 5. A gente vê um texto muito famoso, né? O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
E a gente olha e fala assim, olha, às vezes está doendo tanto, está tão apertado, está tão difícil, está tão complicado, que essa noite parece que não tem fim. É interessante que o verso fala sobre a ira de Deus, né, que não se prolonga por muito tempo. É como se o salmista estivesse dizendo assim, olha, do mesmo jeito que é certo que amanhã vem depois da noite, a ira do Senhor também vai passar, a provação vai passar. Mas quantas vezes naquela noite de angústia, aquela noite que a gente não dorme porque tá ruim, a coisa tá difícil, tá apertada, tá complicada. Quantas vezes o nosso pedido é que amanheça. O nosso pedido é que o sol brilhe de novo. Parece que lá inconscientemente, né, lá dentro, a gente sabe, a palavra diz isso, não chega a ser tão inconsciente, sim, a palavra é clara, que o sol, quando vem, quando brilha, há um renovo, há um momento, a gente parece que as forças se renovam, porque a gente sabe que a misericórdia do Senhor também está se renovando pela manhã. A gente vê isso em Lamentações, as Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, e como a misericórdia do Senhor está se renovando, as nossas forças também estão se renovando, e a gente vê que a dor, por mais que a coisa não pareça que continua, mas o que a gente tem que ter em mente seria mais ou menos assim, o que o salmista, parece que ele está dizendo olha, se ainda está de noite, é porque não está resolvido. Então, se ainda está doendo, é porque não chegou ao fim. Porque vai vir amanhã. Ele usa, porque do mesmo jeito que depois da madrugada vem amanhã, essa dor vai em algum momento acabar, ela vai em algum momento mostrar a que veio, né? A gente estudou um tempo atrás sobre isso, sobre a gente pegar toda essa aprovação que muitas vezes nós temos e a gente conseguir tirar dela, extrair dela crescimento. É isso aí. A gente vê que às vezes parece que Deus abandonou a gente. O salmista fala no Salmo 22:1, Deus meu, por que me abandonaste? A gente vê que Jesus repete isso na cruz, citando também o Salmo 22. Mas a gente vê que o que a gente tem que ter em mente é que, independente de qualquer coisa, meus irmãos, independente de qualquer coisa, não existe provação que nós passamos sozinhos. A isenção do cristão é na provação sozinho, não é em não passar provação. Isaías 41, verso 10. 41, verso 10 de Isaías, profeta, deixa para nós o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. A gente nunca está sozinho, por mais que esteja doendo, mas a gente pode até pensar, assim como o salmista pensou que o Senhor nos abandonou, mas não abandonou não. Ele está com a gente. E por que a gente pode ter essa certeza? Porque Deus é que está controlando essa aprovação. Deus controla. O Warren Wiersbe, né, que o nosso autor já citou algumas vezes, ele diz o seguinte, o pastor Ronaldo traz uma frase dele muito interessante que diz o seguinte: quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Frase interessante, né? Deus está com os olhos no relógio e a mão no termostato. O que nós podemos tirar dessa frase, né, que é essa visão do autor, e realmente a gente pode compreender dessa forma, que a aprovação nunca vai durar tempo demais e nunca vai ficar quente demais. O termostato está dizendo que Deus está controlando a temperatura. E o olho no relógio está mostrando que Deus está controlando o tempo. Então, está sob o controle de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos que ter isso em mente. O que está acontecendo está sob o controle de Deus. Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo fala, para que a gente possa ainda ficar mais tranquilo: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então é Deus que está conosco, Deus que está no controle, é Deus que está fazendo. Se ainda não amanheceu, meu irmão, se ainda não amanheceu, minha irmã, se ainda está de madrugada, amanhã vai chegar. Só botar o joelho no chão e continuar buscando profundamente em Deus. E a gente vê, já encerrando, os versos 10 a 12, a gente vai ler a partir do verso 10, entre 10 e 12, ainda desse primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Pedro diz o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês,
quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Meus irmãos, Pedro está dizendo aqui, Pedro está deixando para nós que o cristão não foge do mundo presente. Ele encontra, mesmo nos momentos de sofrimento, nos momentos de provação, ele encontra, pela fé, força para essa força interior, que é claro que é proporcionada pelo Espírito Santo, logicamente que sim, ele encontra força e fé para transformar esse sofrimento presente na glória que está por vir. Para transformar em glória, até mesmo nos dias que está vivendo aqui. Ele consegue ver isso, ele consegue ver o sofrimento nas glórias por vir e consegue transformar esse sofrimento em glórias no momento que está vivendo aqui também. Spurgeon, o Charles Spurgeon, ele diz que uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a alma. Então, é a gente pegar e estar tão envolto, estar tão em torno do céu e trazer o céu para dentro de nós. Então, não importa a aprovação, não importa o que venha, o que importa é que nós estamos com o céu dentro da nossa alma. E a nossa certeza, a nossa esperança, ela é avolumada por conta disso. E a gente vê que o Pedro, ele encerra até falando sobre os profetas do Antigo Testamento, falando sobre como que isso aí existe, faz parte do plano de Deus desde a eternidade, mostrar o sofrimento de Jesus através dos profetas, mostrar os sofrimentos e a glória que viria a partir daí. E isso é uma coisa tão profunda e tão tremenda que até os anjos anseiam observar isso, porque o que parece é que os anjos, eles não conseguem compreender toda a dimensão do amor de Deus e toda a dimensão do plano da salvação. Então eles também estão observando isso. Pedro, ele fala em alguns momentos das cartas, ele fala sobre anjos, e aqui ele cita isso. Parece que os anjos estão observando também para tentar compreender isso aí. A questão, meus irmãos, quando isso Pedro fala, e a gente já vai encerrando aqui, Pedro fala que o cristão, quando ele se baseia em Cristo, quando ele está firmado em Cristo, quando ele está embasado em Cristo, quando Cristo é a rocha onde ele constrói a casa dele, como a gente vê lá em Mateus capítulo 7, né, o homem que ouve essas palavras e a põe em prática, é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. A gente vê que, por mais que a gente esteja passando por alguma coisa aqui, por provação, por tribulação, por tristeza, por sofrimento, isso a gente tem esperança, e o que a gente está realmente aguardando é a concretização de tudo isso para que possamos herdar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A gente vê que Jesus fala, né, e João registra no seu evangelho que quando Jesus vai, ele não vai só por ir. Ele diz, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu estiver preparado, eu vou buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Então a gente consegue ter a esperança, por mais que a gente esteja passando por tribulação, por dificuldade, por um peso, mas a gente sabe que Deus estando conosco, Jesus estando ao nosso lado, a gente sabe, a gente tem essa certeza, essa esperança levando no original ali, né, lembrando que não é o se, mas o quando, e a gente vai herdar uma glória que é indescritível para nós. A gente vai ler a conclusão, deixada aqui pelo nosso autor, e ele diz o seguinte, está na nossa revista, no início da lição foi contestado um dito popular, é aquele que a esperança é a última que morre. Agora é apresentado outro, quem espera sempre alcança. Olha que coisa, né? Se acrescentarmos a expressão em Cristo, então o ditado fica completo e certo. Quem espera em Cristo sempre alcança. Logo, mesmo que venham as provações, e elas com certeza vêm e virão, elas não podem tirar a nossa esperança. Peçamos a Deus o fortalecimento para crermos e vivermos nesta verdade. É isso que a gente precisa. Nessa ou essa verdade, né, a gente pode encarar dessa forma. E aí deixam as questões para a gente pensar, para a gente agir. A primeira, por certo, você tem passado provações em sua vida. Gente, profeta de Deus, né, sabe que a gente está passando provação. É inerente do ser humano, né? Pedro disse isso. A gente passa por provações por todos os lados. Então, por certo, você tem passado provações em sua vida. Como você as vivencia? Essa é a palavra para a gente refletir.
As provações têm afetado sua esperança? Então, peça a Deus que fortaleça a sua fé. E por fim, saiba que as provações dessa vida não se comparam com a glória que nos aguarda. Devemos considerar que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meus irmãos, que o Senhor abençoe nossos corações, abençoe nossas vidas, que nós possamos compreender que as provações elas não existem à toa, elas não existem por capricho divino. Elas existem para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento e para renovar e fortalecer a nossa esperança. Nós vamos orar agradecendo por este momento em que estudamos a palavra, que o Senhor possa trazer e colocar no nosso coração, né? Que a gente possa compreender cada vez mais tudo isso que Ele deixou para nós através das Escrituras. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque temos a certeza de que as provações não são em vão, as provações não são à toa, as provações elas não são capricho do Senhor. As provações servem para que possamos estar próximos, cada vez mais próximos de Ti. As provações servem para que nós possamos estar em comunhão profunda contigo, Pai. Fortalece os nossos corações e mentes. Muito obrigado pela Tua palavra. Continua recebendo o nosso culto, nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, lição de número 7, o imperativo da santidade. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 23, que a gente vai lendo, meu irmão, vai lendo, minha irmã. 1 Pedro 1, 13 a 23, lê, medita, já vai pensando sobre isso. Semana que vem a gente vai estudar essa lição, falando ainda na primeira carta de Pedro. Eu conto com você, um grande abraço e até lá.